Pois nós vamos responder atentamente. Acompanha comigo a leitura então. No Microsoft Office Excel 2010, instalação padrão, caso se queira usar uma referência absoluta na célula A1, de forma que se a posição da célula que contém a fórmula se alterar, a referência absoluta permanecerá a mesma. Qual dos símbolos a seguir se deve usar? E aí vem ali a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E de Equador. Bem, para que vocês possam entender melhor isso, quando a questão disse no enunciado referência absoluta, nós temos que entender aí para efeitos de provas de concurso, quando nós reconhecemos a referência de célula como sendo relativa, absoluta, como a gente faz esse tipo de verificação? Eu quero mostrar para vocês aqui, eu tenho até aqui uma folhinha que eu quero mostrar para vocês que eu fiz, que é bem simplinho para a gente entender isso e depois eu aplico na prática mesmo da própria planilha, certo? Então vamos entender comigo aqui, deixa eu só pegar uma folhinha para esconder uma parte aqui, aí fica melhor da gente verificar, certo? Então já vou colocar aí na tela para vocês, vocês vão acompanhar comigo, como reconhecemos uma referência como relativa, absoluta, ou até mesmo, muitas vezes, como reconhecemos essa referência como sendo uma referência mista. Então vamos lá, vou colocar agora já na tela para vocês aí, já aparecendo. Quando a referência é chamada de referência de célula relativa, aqui eu tenho um exemplo, não aparece sinal de cifrão nenhum. Percebe ali, aparece B5 e só igual B5. Isso é uma referência de célula relativa. E as referências de célula relativa são aquelas que se alteram na cópia. Depois eu vou mostrar para vocês na prática, mas por enquanto essa é a ideia. Se o usuário colocar só igual B5 na planilha, isso vai ser chamado de referência de célula relativa e ela se altera na cópia. Quando o usuário vai copiando e colando, as referências relativas se alteram. Pois bem, nós temos também as chamadas referências absolutas. E observa como se constrói uma referência absoluta dentro do Excel. Eu botei aqui igual cifrão B, cifrão 5. Isso é uma referência absoluta, justamente porque tem um cifrão para a coluna B e um cifrão para a linha 5. E as referências absolutas são aquelas que não se alteram na cópia. E para deixar uma referência absoluta, para que ela não tenha alteração quando o usuário aplicar o comando copiar e colar, ele coloca um cifrão imediatamente antes da referência. Portanto, cifrão B, cifrão 5 é uma referência absoluta que não se altera na cópia. Basta colocar um cifrão antes da referência, que isso faz com que ela fique igual à medida que eu vou copiando e colando para outras células. Pois bem, mas temos também, e aqui eu trouxe para vocês enxergarem, nós temos também as referências mistas. Numa referência mista, uma parte é relativa e a outra parte é absoluta. Nesse exemplo aqui, observa comigo, igual B cifrão 5 é uma referência mista. E por que é uma referência mista? Porque B não tem um cifrão imediatamente antes. Então essa coluna B, por não ter cifrão, é relativa e ela pode se alterar na cópia, quando o usuário usar o comando copiar e colar. Já o cifrão 5 aqui, por ter um cifrão imediatamente antes do 5, isso é uma referência mista. Por quê? Uma parte é relativa, não tem cifrão, e a outra parte é absoluta, tem cifrão. Percebe? Não tem um cifrão para a coluna B é relativa. Tem um cifrão imediatamente antes da linha 5, a linha 5 é absoluta. Quando uma parte é relativa, não tem cifrão, e a outra parte é absoluta, tem cifrão, nós chamamos isso de referência de célula mista. E o outro exemplo de referência mista, que agora eu vou mostrar para vocês aqui, é justamente esse exemplo final que eu coloco aqui embaixo, que eu tenho cifrão B5, onde o cifrão B indica que a coluna B é absoluta, porque tudo que tem cifrão é a parte absoluta, aquela parte que não altera quando eu vou copiar e colar. Mas não tem um cifrão imediatamente antes do 5. Como não tem um cifrão imediatamente antes do 5, isso quer dizer que esse 5 é uma referência relativa. Então, o B é absoluto porque tem cifrão
E o 5 é relativo porque não tem um cifrão imediatamente antes. Isso é um exemplo de referência mista, onde uma parte é absoluta, nesse caso o cifrão B é uma referência absoluta e outra parte é relativa, nesse caso o 5, porque não tem cifrão para ele. A referência mista, ou as referências mistas de uma forma geral, elas podem ou não alterar de acordo com a forma como o usuário vai copiando e colando. Então vamos ver isso agora pensando na prática do próprio programa. Aqui a questão, primeiro, sugere só a identificação mesmo. A questão até era simples porque ela dizia, observa lá comigo, ó, em relação ao Excel 2010, instalação padrão, caso se queira usar uma referência absoluta na célula 1, de forma que a posição da célula que contém a fórmula, se alterar, a referência absoluta permanecerá a mesma. Qual dos símbolos a seguir deve se usar? Como acabamos de aprender, é o cifrão. Então, para a referência ficar toda absoluta, eu tenho que colocar um cifrão para a coluna, nesse caso o cifrão A, e um outro cifrão para a linha, nesse caso o cifrão 1. Por isso a resposta aqui dessa questão é a letra C de Canadá. Mas na prática, como isso ficaria? Então vamos olhar agora na prática. Observa ali, eu vou colocar aqui na célula A1 o valor 10, e na célula B1 eu vou colocar o valor 20. Vamos colocar aqui na A2 o valor 100 e na B2 o valor 200. E agora eu vou digitar uma fórmula com referências relativas. Observa, A1 mais B1. A1 mais B1 é justamente o resultado da fórmula, observa comigo, A1 que vale 10, mais B1 que vale 20, e aí então A1 mais B1 é 10 mais 20, que quando eu pressionar Enter o resultado dá 30. Até aí tudo bem. Mas e se eu aplicar o comando copiar e colar? Bem, se eu aplicar agora o comando copiar, o famoso Ctrl C, observa, cliquei no comando copiar. E aqui embaixo, aplicar o comando colar, o famoso Ctrl V, ó, vou aplicar o comando colar, percebe que o que era 30 ali em cima, aqui embaixo virou 300. E por que o 30 virou 300? Porque se lá em cima, pessoal, a fórmula que aparecia era A1 mais B1, quando eu copiei e colei essa fórmula para baixo, observa, antes, só voltando aqui, era A1 mais B1. Quando eu copiei e colei essa fórmula para baixo, o que era A1 mais B1 lá em cima, como eu desci uma linha, virou A2 mais B2. E aí A2 é 100, B2 é 200 e o resultado de A2 mais B2, que é 100 mais 200, vai ser 300, como a gente viu. Isso porque eu construí essa fórmula com referência relativa. E as fórmulas com referências relativas, aquelas que não têm cifrão, elas se alteram. Foi o que aconteceu nesse caso da questão. Agora, a questão pedia para deixar a fórmula com referência absoluta. E para deixar a fórmula com referência absoluta, nós vamos colocar cifrão. Observa aqui, ó. Se eu colocar nessa minha fórmula agora, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1, isso é uma fórmula com referência absoluta. O que significa isso? Fórmulas com referências absolutas são aquelas que têm cifrão para coluna e cifrão para linha. E elas não se alteram quando o usuário aplicar o comando copiar e colar. Então agora eu vou aplicar o comando copiar e colar nessa referência absoluta. Primeiro, claro, observa, deu 30 o resultado inicial. Deixa eu só voltar a colocar ela absoluta aqui para vocês observarem. Ó. Vou dar Enter, deu 30 o resultado. Vou aplicar o comando copiar, o famoso Ctrl C, o copiar, cliquei. E aqui embaixo vou aplicar o comando colar, o famoso Ctrl V, apliquei. E percebe que continuou o mesmo 30. Antes, lá em cima, observa, a fórmula era cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1. Quando eu copiei e colei para baixo, continuou sendo cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1. Isso porque nós temos a ideia de que fórmulas com referências absolutas, aquelas que têm cifrão, não se alteram na cópia. Então as referências relativas se alteram, mas as referências absolutas, essas não se alteram na cópia. Por isso que continuou aqui nesse caso o mesmo 30 como resultado quando eu apliquei o comando copiar e colar. Bem, é isso que a questão pedia. A questão pedia exatamente isso, né? Caso se queira usar uma referência absoluta na célula A1, de forma que, se a posição da célula que contém a fórmula se alterar, a referência absoluta permanecerá a mesma. Qual dos símbolos a seguir se deve usar, então, para deixar a referência absoluta? É cifrão. Então, sempre que ele pedir para deixar a referência absoluta, coloca um cifrão antes da coluna, como aqui cifrão A, e um cifrão antes da linha, como aqui cifrão 1. Isso é que deixa a fórmula com referências absolutas, né?